Adubação foliar para a cultura da soja. Será que compensa utilizar essa técnica para aumentar a produtividade? É sobre isso que a gente vai estar falando no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Agro Brasil. Se você gosta do nosso trabalho, também considere deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Tudo isso é muito importante mesmo para a gente continuar produzindo conteúdo agro. Um aviso que eu vou dar para vocês é que o vídeo de hoje a gente não tem o objetivo de esgotar o tema adubação foliar para a soja. Existem várias discussões que a gente poderia fazer quanto à época de aplicação, a tipo de produto, mas não é o objetivo desse vídeo. O objetivo é ajudar o produtor rural a tomar a decisão de quando que ele deve fazer, se ele deve fazer ou não, tá certo? E de alguns produtos também, para ele ter uma noção mais geral de adubação foliar, de qual que é o princípio por trás disso, certo? Primeiro de tudo, adubação foliar, então, é a pulverização. Você tem uma solução lá que você vai colocar no teu tanque de pulverização, tem um produto, você mistura esse produto ali. Muitas vezes, na soja, o produtor já aproveita que ele vai aplicar um fungicida, um inseticida, já coloca um adubo foliar junto para aproveitar uma aplicação, né? Para a cultura da soja, o mais indicado é de micronutrientes, tá? Uma correção de micronutrientes via foliar é benéfico. Então, o cobre, o manganês, o molibdênio. Agora, os macronutrientes, quando o intuito é fornecer esses nutrientes via foliar, não é tão interessante, né? Os macronutrientes, aí nós temos os macro principais, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre, tá? Só que o seguinte, o nitrogênio, a soja faz fixação biológica, então não precisa se preocupar. Os outros, principalmente o fósforo e o potássio, a soja precisa numa quantidade elevada, tá? E a gente não tem como colocar essa quantidade elevada via foliar, tá? É complicado. Ah, Jonathan, mas tem o potássio ali que você coloca no enchimento de grãos e que melhora a translocação e tudo mais. Não é esse o tema, tá? Não é esse o tema. Eu tô falando de fornecimento de fósforo e de potássio via foliar. Não dá para se fazer, porque a soja precisa de uma quantidade elevada para ter uma boa produtividade. Então, aonde que eu devo colocar fósforo e potássio para a soja? O fósforo na linha de semeadura e o potássio eu posso aplicar na linha de semeadura e, dependendo da quantidade indicada, eu posso aplicar também em cobertura. Beleza? Então, aí que nós temos essa configuração de adubação para a soja. Aí tem alguns prós e alguns contras à adubação foliar. São os prós? A soja tem uma boa área foliar, então eu vou plantar ali a 45 centímetros entre linhas, passou alguns dias, vai fechar essas entrelinhas, vai fechar completamente a minha área e vai ter uma boa área foliar também para eu fazer a aplicação desse produto. Não adianta eu aplicar um adubo foliar quando a soja está pequenininha, né? Tem pouca área foliar, não vai fazer diferença nenhuma, né? Então eu tenho que ter uma boa área foliar para conseguir fazer a aplicação desses produtos. Soja também tem um ciclo rápido, a soja também é bastante cultivada em solos arenosos, solos do Nordeste, do Centro-Oeste, e esses solos arenosos têm uma baixa CTC que tem baixa concentração de micronutrientes. Então vamos supor lá que eu pegue uma análise de solo, verifique que alguns micronutrientes estejam faltando, ou uma análise foliar e eu também verifique essa condição, eu posso estar fazendo uma correção através da pulverização, a utilização de um fertilizante via foliar. Porque via solo, às vezes eu posso também estar aplicando ali um formulado enriquecido com micronutrientes, existem várias fórmulas assim, mas via foliar também é uma opção que pode ser interessante. Existem alguns contras, a soja dispensa adubação nitrogenada, não precisa adubar com nitrogênio, só fazer uma boa inoculação, né, que eu vou ter uma boa fixação biológica de nitrogênio. A soja tem uma alta demanda de nutrientes e eu devo suprir essa demanda alta através de uma boa adubação via solo. A soja é relativamente rústica, então ela não vai responder igual a outras culturas com um determinado adubo foliar. Então, assim, a gente tem que estudar, utilizar um adubo foliar específico para aquela cultura, né?
Tem algumas culturas que são mais rústicas, que não vão responder uma aplicação, e tem outras culturas que são um pouco mais sensíveis a determinados nutrientes que vão responder muito melhor. E vocês sabem a posição aqui do canal, a gente é a favor da adubação foliar, mas desde que ela seja feita de uma maneira boa, de uma maneira consciente, né? Existem algumas culturas, por exemplo, o tomate. O tomate existe uma indicação no período do florescimento para fazer a aplicação de boro e também de cálcio, né? E em alguns casos de zinco. Aí sim. Agora, eu não vou pegar qualquer produto, aplicar ali na minha soja e achar que eu vou ter um excelente resultado. Em muitos casos, isso pode ser só dinheiro jogado fora. E outra coisa que eu vou deixar bem claro para vocês. Tem produtos muito bons, excelentes produtos foliares, né, com uma tecnologia avançada, que realmente funcionam, que são comprometidos em entregar resultado para o produtor rural. Agora, tem outros produtos que é uma água de batata, que é dinheiro jogado fora, tá certo? Então a gente tem que saber diferenciar isso também quando a gente está falando de fertilizantes foliares. Quando fazer uma adubação foliar para a soja? Isso daqui é tema para uma discussão longa, que também a gente não vai entrar em muitos detalhes nesse vídeo, mas os principais aqui, ó, para corrigir a deficiência de micronutrientes pontualmente. Então, às vezes eu posso ter um sintoma de deficiência de manganês que ocorre em soja, aí eu posso estar aplicando um produto à base de manganês via foliar para corrigir esse problema. Mais indicados são o molibdênio, cobalto e manganês na soja. Inclusive, é uma indicação da própria Embrapa. A Embrapa chegou a uma conclusão, né, que a aplicação de molibdênio e cobalto, principalmente, mais manganês aqui em alguns casos, são benéficos para o desenvolvimento, né, da soja. São benéficos. Então, esses três, anota esses três aí: molibdênio, cobalto e manganês. Somente se ocorrer deficiência e se o teor do solo for baixo. Como eu falei para vocês, peguei uma análise de solo, peguei uma análise foliar, verifiquei lá que tem níveis muito baixos de manganês ou de molibdênio, aí eu posso estar fazendo a aplicação desses produtos. Para os demais nutrientes, não se indica a adubação foliar, em especial os macronutrientes. Então, fósforo e potássio, por exemplo. Fósforo e potássio. Às vezes, se eu quiser fazer um teste, vamos eu colocar aquela situação que eu falei para vocês de translocação de fotoassimilados pelo potássio, aplicação de potássio no enchimento de grãos. Eu quiser testar e for um valor baixo, beleza, eu posso testar. Só que se eu estiver pensando em fornecer potássio para soja via foliar, eu não consigo. Por quê, pessoal? Porque se a gente for ver, né, colocar lá, produzir 4 toneladas por hectare, para produzir 4 toneladas de grãos, eu preciso de tantos quilos lá de potássio. E o meu adubo foliar tem tantos % de potássio. Quando a gente vai colocar esses dados numa planilha, a gente vai ver que é quase que impossível a gente fornecer de uma maneira suficiente os macronutrientes via foliar. Então eles devem estar no solo, eles devem estar ali com um bom formulado, tá certo? Eu não devo substituir uma adubação de solo por uma adubação via foliar, que infelizmente ainda tem em alguns lugares, né, e algumas pessoas que a gente conversa que tem essa visão que pode substituir parte ou pode substituir totalmente, e isso pode ser bastante perigoso e comprometer a produtividade potencial de uma área. Por que não os outros nutrientes que a gente falou aqui para vocês? Eles devem ser corrigidos via solo, então existem vários produtos para utilizar via solo. Tem calcário, que eu vou corrigir cálcio e vou corrigir magnésio. Tem adubos à base de micronutrientes que podem ser misturados também no meu adubo formulado convencional e ser aplicado via solo. A dose necessária de alguns macronutrientes é alta demais para ser aplicada via foliar. Agora, existem produtos que de fato têm esses macronutrientes, como o nitrogênio e o próprio fósforo, que não tem o intuito de nutrir a planta, digamos assim, com esses dois elementos, mas de recuperar de estresses. Sim, tem nos últimos anos, foi lançado alguns produtos aí por algumas empresas e que de fato funcionam. Então consegue recuperar uma lavoura de soja de alguns estresses aí também com esses nutrientes.
Beleza, pessoal? Então o vídeo de hoje era isso. Também, se você quiser se especializar na cultura da soja e desde o início do pré-planejamento até o final, que a gente fala sobre produto, fala sobre época, sobre cultivares e tudo mais, tem o nosso curso profissional em cultivo de soja. Eu vou deixar um link aqui abaixo para você conhecer também. Beleza, galera? Um forte abraço. Lembre-se sempre, se a sua missão for produzir, a nossa missão é te ajudar. Tchau, tchau.